Bom dia, bem-vindos. Vamos dar início a mais uma aula de gestão financeira. Não se esqueçam que, com a gravação aberta, coloquem o nome de vocês no chat e, através desse list, eu vou colocar a frequência de vocês. E aqui a gente tem o Gabriel Marques, que ele assistiu a aula gravada e deixou o nome lá no comentário, e então ele tem a ausência dele compensada. Bom dia, Daciane. Então a gente vai dar início ao nosso planejamento aqui. Esse software daqui é o Word. Eu prefiro o Word porque eu consigo, às vezes, alterar alguma coisa no próprio texto, enquanto eu acho que o PowerPoint ele fica com uma imagem congelada. Mas vocês podem opinar, interromper, e a gente vai conversando. Essa frase daqui vocês vão cansar de ouvir. Nosso olhar para a realidade é sempre nevoado, do Vygotsky. Nessa frase, né, eu quero dizer para vocês que, por mais que eu tenha estudado, não significa que eu sei tudo. Eu sei alguma coisa. E sempre, né, a pessoa que fala, ela puxa a sardinha para aquilo que ela considera que é mais significativo. Então, existe um pedaço grande ou uma realidade plena, que eu conheço alguns pedaços, e aqui, nesse trabalho, a gente reparte alguns pedaços. E com vocês também a gente vai aprendendo. Então, a minha disposição para aprender, espero que seja de vocês, seja aí o tempo todo. E alguma coisa que a gente não concorda, a gente discute. Eu gostei de que o pessoal falou que gosta lá de discussão. Foi unanimidade, hein? Todo mundo que respondeu lá o quiz da semana passada colocou que gosta do debate. Quiz 2. Então, ontem eu postei, mas a partir de hoje passa a valer até quarta-feira da semana que vem o quiz 2. Existe uma nota para esse quiz e, respondido até a semana que vem, o aluno que acertar tudo, ele tem a nota máxima desse quiz aqui. Pode entregar depois? Pode, sem problemas nenhum. E entregando depois, então, a cada semana que passa, alguns décimos são descontados. E para nossa organização aqui, a primeira semana de novembro é a data final para todos os trabalhos continuados que a gente vai fazer. Não ficando claro, é só perguntar. Gente, a parte operacional é por aqui. Tem funcionado bem, como eu comentei na aula passada, o primeiro semestre da pandemia eu comecei pelo YouTube, tinha interação pelo chat, e aqui a gente tem imagem e voz, né? Então é por aqui que eu considerei que é melhor. Hoje tem essa observação aí em amarelo, eu preciso viajar aí para o interior, então eu vou tentar encerrar a aula às 10 horas. Geralmente eu consigo esticar um pouquinho, mas o nosso compromisso é ter essa hora de trabalho aí com vocês. O link que foi repartido, ele é permanente, então ele pode ser guardado aí para esse semestre inteiro para as nossas aulas de gestão financeira. Ok? Hoje a gente vai precisar de uma calculadora para cálculo de porcentagem simples. Quem não está com ela aí, pode apanhar, se tiver uma, né? Ou vamos fazendo aí cálculos mentais. Bom dia, Wilson. Não esqueça de deixar o nome no chat, por favor. Professor, em relação às atividades... Desculpa, professor, só interromper. Parece que nós temos dois companheiros aqui de sala que parece que estão com um problema no Q mágico, e aí, por conta disso, eu acredito que eles não estão conseguindo entregar as atividades também. Ah, certo. Então, o link do quiz também pode ser repartido via Zap, Karina, por favor. Ok.
né? Eu compartilhei, mas acho que não deu certo. O pessoal não conseguiu acessar, parece. Ah, é? Mas ele está free, ele está aberto para qualquer usuário, mesmo fora do sistema Flamingo. Ah, sim. Eu acho que é porque eu já tinha respondido. Aí, então, interessante seria compartilhar antes de responder, né? Ou depois que você responder, você volta lá para o Que Mágica e copia o link, né? E Hum, compartilha, tá ótimo. né? Pelo menos funcionou bem, nos semestres passados. Ah, tem esse problema mesmo de acesso, às vezes tem um gap aí entre a parte operacional para que o Que Mágico fique 100% disponibilizado para os alunos. Então, aí a solução que a gente encontrou é esse compartilhamento via Zap. Tá bom? Bom, professor, obrigada. Nada. Não tem problema nenhum. É dialógico e vocês podem estar, do meu ponto de vista, vocês podem estar perguntando e a gente vai tentando responder aqui. Então, hoje a gente, nesse momento aqui, o combinado é bater o martelo para o contrato andragógico, né? Eu sugiro sempre alguns artigos e como é um contrato, é uma via de mão dupla, todo mundo pode interagir, né? O artigo primeiro é o respeito, eu sempre digo que ele se basta, que a gente, cada um de nós aí precisa saber responder o que é respeito, e eu tenho a minha resposta, eu poderia estar compartilhando a minha resposta, mas eu prefiro que cada um de vocês construa a resposta de vocês, para que vocês possam estar elaborando essa resposta com o tempo. Gente, ó, network é fundamental, ele faz parte, o desafio aqui eu tenho uma lista de 56 alunos, aqui interagiram poucos, 23 a semana passada, mais 3 depois, 26. E o desafio é que todos aqui terminem amigos e se ajudando o tempo todo, né? Esse network, ele abre portas. E a nossa competência deixa as portas abertas. Bom dia. Então, esse é o segundo ponto, network. Cassiane, bom dia. Terceiro ponto, sustentabilidade. Lucas, bom dia. No caso, eu me apropriei essa semana da sigla ESG, né? Estou começando a aprender o que é ESG. O corporativo está começando a trabalhar o ESG, quando fala da sustentabilidade, né? Que é o environment, do inglês, né? Social governance. Então, é a governabilidade ambiental e social. E as empresas estão se apropriando, tem várias empresas que estão trazendo para o seu dia a dia, para suas coisas, e tentando tornar hábito as questões de sustentabilidade. E se eu trabalho numa empresa e não vejo as questões de sustentabilidade acontecer, eu considero, gente, que é uma oportunidade de vocês poderem estar levando para a empresa de vocês esse conceito e conseguir aí contribuir para que o meio ambiente, né, o environment, não seja agredido e que as relações sociais elas possam estar acontecendo. Então, já são anos, né, que eu trabalho esse artigo aí. O diário de bordo eu coloquei lá duas versões no Que Mágico da semana passada e recomendo que todos façam, cada um do seu jeito, daquilo que achar melhor, né? Façam os seus apontamentos. Trocar a mesmice pela rotina vai ser muito melhor, né, para o dia a dia de vocês. A minha esposa fica um pouco maluca, mas eu tenho aí diários de anos e anos, né, que eu vou acumulando e a gente... O meu penúltimo livro eu escrevi em cima de um diário de bordo que eu fiz apontamentos, se não me engano, no ano de 86.
Depois, metodologia ativa, a gente tenta, né, trabalhar com elas. Essa daqui, Presentation Interview, que começou a semana passada e a gente conclui hoje, é uma metodologia ativa que eu criei e vocês têm essa possibilidade. Vou tentar trabalhar com o PIR. O PIR, ele já está nesse Quiz 2. O Quiz 2 é para fazer aos pares. Vocês vão encontrar um parceiro e tentar responder em duplas, que façam duplas aí proativas. E esse planejamento daqui, ele é todo invertido. Então, eu vou tentar trabalhar esse planejamento invertido. Às vezes, eu erro, mas eu estou tentando. Comentei lá no artigo 7, aprender, aprender, aprender sempre. Né? A gente precisa estar de portas abertas aí para o aprendizado. A gente precisa ser contributivo aí no 8, colaborador, cooperativo, comprometido, né? Ser um verdadeiro cocô aí. Projeto de vida, recomendo para todos que seja alguma coisa. Eu ouvi uma música ontem que planos para 80 anos. Gente, olha que magnífico, né? Que a gente tem aí planos para muito tempo. Por favor. Alguém quer contribuir com esse contrato, acrescentar alguma coisa? Ou a gente bate o martelo agora? Para mim, ele está ótimo, professor. Não sei que alguém queira acrescentar alguma coisa. Quem está com problema de microfone pode interagir pelo chat, por favor. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Batido o martelo no contrato. Mas é assim, a gente está experimentando o contrato, a gente vai tentar torná-lo concreto por todo o trabalho desse semestre em gestão financeira e qualquer coisa que vocês considerarem que a gente precisa estar revendo, a gente revê sim, com certeza, para tudo que a gente puder fazer para melhorar. Vou virar a página. Então, Presentation Interview é uma entrevista de apresentação. E no Quiz 1, eu pedi algumas perguntas e elas estão aqui. Eu vou responder essas perguntas agora para vocês. Então, vocês estão fazendo a entrevista. Então, qual a minha área de formação? Predominantemente, ela é a área de exatas. A minha formação é na área de exatas. Predominantemente. Após a minha graduação, houve outros investimentos? Sim, muitos, graças a Deus, né? Porque eu começo com licenciatura curta, eu falei isso na aula passada, e vou estar repetindo, depois eu faço a licenciatura plena. O meu contrato 100% full, dedicado para educação, ele foi numa escola particular, basicamente 100% tecnológico. E eu tive que fazer a cada mais de 30 cursos. O coordenador, na época, dizia que a gente trabalhando em treinamento de TI, o que acontece? A renovação ela precisa ser a cada 2 anos. Então, a gente precisa estar investindo a cada 2 anos. E eu fiquei 16 anos nessa empresa, nessa escola. E aí, próximo lá, depois do 10º ano, esse tempo de investimento, ele já era menor, era 6 meses, né? Então, vocês devem sentir aí, a gente fica com essa pressão, que a gente precisa estar se reinventando, se reinvestindo. Então, isso é questão de sobrevivência. Eu costumo dizer que estudar não traz dinheiro, mas traz empregabilidade. Então, eu tenho 47 anos de trabalho, já sou aposentado e estou me investindo o tempo todo. Já estou pensando num próximo curso. O que te fez escolher ser professor? Gente, graças a Deus, com 14 anos eu fui convertido. Batizado aos 10 anos e aos 14 anos eu fui convertido. E eu escolhi, nesse momento, ser professor. E foi quando eu comecei, com 14 anos, dar aulas. E essa é a minha inspiração. Eu acho que muito cedo eu encontrei a minha missão e tenho investido nessa missão esse tempo todo.
né? O que é ser professor? É aquela pessoa que professa aquilo que sabe, né? Então, não é uma pessoa que tem uma informação e represa a informação. Eu costumo ter a informação e compartilhar a informação. O professor faz isso. E é isso que precisa, no meu ponto de vista, acontecer. Todo mundo pode se tornar um professor, né? Eu tenho vários ex-alunos que se tornaram professor. Então, a ideia, cada um na sua área de conhecimento, que vão buscando. Eu fui buscar alguns amigos, depois de 40 anos, a minha turma da quarta série, 1969, mais 40, 2009, encontrei 4 colegas daquele ano. E todos eles estavam dando aula, e apesar de não terem escolhido dar aula, né? 2 dentistas, né? 2 odontólogos, a Sabrina e o João, eles queriam ficar no seu consultório o tempo todo, mas a odontologia, ela não se sustenta só com a parte clínica. Eles tiveram que fazer contratos aí para serem professores nas suas áreas. O Heraldo, ele fez lá a parte de botânica e ele teve que ser professor também, né, nessa parte. Ele poderia estar se dedicado todo o tempo dele na parte de ciências, mas ele teve que investir nessa parte também. Então, todo mundo pode ser professor, cada um na sua área de especificidade. Tendo uma especialização, uma pessoa ela pode ser um professor do ensino superior. William, bom dia. Então, eu gostaria de saber sobre um sonho. Gente, eu vou trazer para vocês um sonho das Mises, né? Que eu quero e sonho, né, com a sociedade justa, fraterna, né? E, apesar de ser uma resposta de Miss, eu acho que deve ser uma resposta para ser perseguida, né? Eu torço para o Kashima, né? Antlers do Japão. Se eu acredito em signo, sim, eu acredito em signo, mas não da forma que a grande mídia coloca, né? Então, eu nasci taurino e, graças a Deus, eu estou evoluindo e eu preciso passar pelas 13 casas. Eu não serei taurino a vida toda. Todo mundo aqui nasce num momento solar, num momento que as estrelas estão lá todas disponibilizadas e aquilo é um instante. E o universo todo ele está em movimento, né? O Sol nunca nasce no mesmo segundo todos os dias. Então, as estrelas estão em movimento e a gente não pode ficar estancado, né? Eu sou taurino, cabeça dura e vou morrer assim. Não é verdade. Eu posso evoluir, eu posso ir para a próxima casa. Os cavaleiros do zodíaco, eles trabalham esse lado. Então, a gente precisa passear por todas as casas e chegar na 13ª casa, que é a deusa Atena da sabedoria. Eu acho que é esse lugar que aquela metáfora, aquele desenho, né, aquele mangá japonês, ele fala, né? Então, acho que é isso que precisa acontecer. Ninguém deve ficar estacionado na sua casa zodiacal. Minhas competências. Gente, eu acho que a minha maior competência acho que é relação pública. Eu acho que eu consigo ter aí um bom trabalho aí nas relações públicas. E minha maior dificuldade é que eu uso o meu timing, né? Então, é muito difícil uma pessoa ficar me cutucando e fazer com que eu acelere as coisas, né? E não é muito pelo bem fazer, né? Mas eu tenho um ritmo e eu tento respeitar o meu ritmo. E o ritmo de muitas pessoas, principalmente das mulheres, ele é mais acelerado. Mas eu fico lá na minha e acho que consigo fazer bem aí algumas coisas aí. Eu acho que me sinto realizado, né? Eu curto bastante o que eu faço e eu tenho trabalhado bem essas coisas. O que me motiva a ser um gestor financeiro? Gente, vou trazer uma informação atual. O Teco Medina ontem, se vocês procurarem a participação dele na CBN, eu ouço muito a rádio CBN, sempre que posso, né? Principalmente no carro, no trânsito. O Teco Medina, ele falou de uma pesquisa que foi feita no ano
passado, nesse tempo de pandemia com os brasileiros, a gente tem aí 2% dos brasileiros com a sua gestão financeira em ordem. 98% dos brasileiros estão com a sua gestão financeira um caos. E a gente precisa se organizar, né? Nos Estados Unidos, a informação que eu tenho pelo Mauro Halford, essa educação começa com 4 anos de idade. E alguns de vocês estão começando a ter esse conhecimento agora. No meu ponto de vista, é muito tarde. E gestão financeira afeta a vida de muita gente. A gente está num país de terceiro mundo que essa questão do capital, ela aflora e ela é prioridade para muita gente. O que está acontecendo para alguns alunos do ensino médio? Eles precisam estar, o quê? Largando os estudos, né? E trabalhando para colocar lá um pedaço de osso, um pedaço de ovo, né, na sua mesa para que as pessoas possam se alimentar. Isso é uma realidade de terceiro mundo e que a gente precisa mudar. A gestão financeira ela vai contribuir. Cada um de nós aqui precisa cuidar disso, né? E afeta, né? No caso, se eu faço uma má gestão, como já aconteceu na minha vida pessoal. Então, o que acontece com os meus filhos? Eles recebem a consequência, né, de repente, eu ter que cortar uma mesada, de eu não poder estar comprando um tênis, uma blusa que eles querem, por exemplo, né? Então, a gente precisa cuidar disso. E, no caso, como eu falei, 2018, pela lei brasileira, está lá escrito, né, a questão da formação integral. E eu venho batalhando pela formação integral desde 2005. E, na minha prática, eu tenho tentado trabalhar nesse sentido. Então, eu gosto de lecionar todas as áreas. Eu tenho formação para trabalhar, lecionar em várias áreas. Mas eu fiquei muito feliz com esse projeto, né, da gestão financeira em todas as áreas de conhecimento da nossa faculdade. Quando a gente virar aí um centro universitário daqui a pouco, a Flamingo, também eu vou fazer a batalha de que gestão financeira esteja em todas as áreas, porque é fundamental. Mas a gente pode contribuir em muitas coisas. Como eu disse, a minha formação é predominantemente na área de exatas, mas, por exemplo, quando começou esse século, 2001, eu comecei a perceber, e a própria educação também, ela trouxe os temas transversais. E eu comecei a me interessar pelos temas transversais, e trazia os temas transversais para a minha aula. Porque uma coisa é trabalhar a matemática pela matemática. E outra coisa é perceber, né? Por que eu fui fazer psicologia da educação? Porque eu percebi que o problema da matemática não está na matemática, né? Pessoas têm trauma com a matemática, ter trauma com a matemática é um problema de psicologia. E acho que a gente precisa quebrar esses traumas, precisa quebrar essas situações. A conciliação da gestão financeira com a área de humanas é isso, né? No caso, eu continuo participando da igreja, a busca do meta deve ser para todo mundo, então a gente trabalha cabeça, coração, corpo e alma. Isso eu acho que é trabalhar algo inteiro. Então, se eu quero ser inteiro, eu preciso trabalhar a minha humanidade, eu preciso trabalhar o cognitivo, preciso trabalhar tudo da minha. Então, nesse sentido, eu coloquei no Que Mágico algo que fala sobre o plano de vida para vocês, projeto de vida, e eu falo um pouco dessa situação, dessa formação integral. É isso que a gente deve estar tentando buscar. Vou virar a página. Se precisar, não deixem de perguntar, por favor. Quantos livros eu já escrevi? Eu acho que lembrei de todos aqui. O meu primeiro livro é o Little Prayer. Ele é dentro da alguma coisa que, por exemplo, falar bom dia. Eu gosto de falar bom dia para vocês. Eu dou 20 bom dias todos os dias. Então, eu sou aquele cringe que fala bom dia, não é? E, para mim, falar bom dia é a primeira oração, né? Desejar um bom dia para as pessoas.
E no Little Prayer eu coloco que, por exemplo, bom dia é uma pequena oração. Quando alguém espirra e a gente fala saúde, o saúde no espirro é uma pequena oração. Então, esse Little Prayer, ele fala sobre essa situação. Letter to my dear students. No caso, é uma carta para alunos, né? Foi, acho que em 2016, pela primeira vez no segundo bimestre, o que acontece? As notas caíram. Esse ano daqui também aconteceu, o ano passado também aconteceu. Em vez de a gente ter um progresso do primeiro para o segundo bimestre, ele piorou. Então, eu falo um pouco disso. Life Plan é o livro do projeto de vida. É esse que está disponibilizado para vocês. Tem o boneco deles lá para vocês inteirinho. O Letter to My Dear Students 2, ele fala... o primeiro, ele está mais dirigido para o ensino básico. E o segundo, ele está destinado para os alunos do ensino superior. Esse Letter to My Dear Students 2, ele foi para a gráfica no começo da pandemia. Então, ele está lá, parado. Eu estou esperando dar abertura para fazer o vernissage desse livro. O Poemando foi junto, então ele também está parado, né? São poemas, é a primeira vez que... Na verdade, eu comecei escrevendo poemas, e esse livro mais recente, ele é poemas, e na verdade, eu faço paródias. Eu uso poemas que já existem e reescrevo eles do meu jeito. Eu vou parodiando, né? E adorei fazer poemas, porque poemas faz a cabeça da gente abrir muito. Pelo menos foi o que eu senti. O Daily Board, ele foi disponibilizado para vocês na semana passada, né, que é o Diário de Bordo. Eu tenho uma participação num livro de metodologias ativas. Eu falo lá sobre o PIR. Quem escreve o artigo eu e a Elaine Farias. E, por último, matemática básica para gestão. Gestão em geral. Eu e mais 3 colegas. O Francisco Alves, talvez alguns de vocês conheçam, né? O Chiquinho. A Gina, né? Que ela também trabalha matemática aí com vocês, principalmente o pessoal da área de engenharia. E o Paulo, né? Paulo Roberto, que ele é um outro professor também muito mais próximo da minha realidade, porque ele também trabalha o ensino básico e trabalha o ensino superior. E nesse livro, a 8 mãos aí, a gente escreveu essa matemática básica aí para gestão. Então, esses são os livros que eu tenho, né? O ano passado eu escrevi 7 livros. E esses 7 livros, eles precisam ser digitados, editorados, né? Eu aproveitei a pandemia para escrever. E adoro escrever. Então, por que os ricos trabalham? Gente, os ricos não trabalham. Eu, Shizu, não sou rico, mas também eu não trabalho, né? Eu, porque sou escritor, eu invento palavras. Então, uma palavra que, na minha opinião, ela fala da realidade dos ricos, é que o rico, ele faz o do like. Ele faz o que ele gosta, né? Eu faço o que eu gosto. Eu não sou rico, mas eu faço o que eu gosto. Se vocês verem lá o Jô, ele faz o que ele gosta, né? Se vocês verem aí todos os músicos da MPB, né, 70, 75 anos, ninguém está pensando em se aposentar, ninguém usa a palavra aposentadoria, não é? Todo mundo faz o que gosta, né? E a gente quer continuar fazendo o que gosta para a vida toda. Então, ricos, do meu ponto de vista, não trabalham. Eles fazem o que eles querem, eles fazem o que gostam, né? E ganham dinheiro com isso. Eu também não sou rico, mas talvez por uma forma metafórica, eu sou rico porque eu faço o que eu gosto. E aí isso vai me, acho, né, rejuvenescendo a cada dia. As últimas perguntas aqui. Houve alguma vez que você teve que concordar com uma decisão contra a sua vontade? Gente, se a gente trabalha em equipe, isso acontece muito, né? Às vezes, o ano passado, o que aconteceu? Eu acho que falei N vezes que eu era voto vencido. Eu tenho uma opinião.
E se eu faço parte de um coletivo, a minha opinião ela não deve prevalecer. Eu mesmo, como vice-diretor, eu estou sendo bastante criticado, né? Porque para algumas coisas eu não devo ser democrático na opinião da minha diretora. Mas eu tenho essa índole da democracia, então eu tento ouvir muitas pessoas. Isso também me deixa um pouco mais lento nas coisas que precisam ser feitas. Então eu tento ouvir muitas pessoas e tento tomar uma decisão democrática, apesar de ser alguma coisa que não é da minha vontade, não é? Então eu concordo principalmente pela questão democrática. Então 50% mais um é a predominância da vontade. E se a gente tenta trabalhar no coletivo, é isso que precisa acontecer. Então, no coletivo, a gente bate a cabeça. Agora, se de repente eu assumo uma decisão e eu posso assumir algumas decisões, se eu percebo que o respeito está sendo jogado na lata do lixo, aí eu vou bater o martelo, vou ficar bravo e vou argumentar. Então, a ideia é que o respeito não seja atingido. Mas, uma vez o respeito não sendo atingido, a gente ouve o coletivo e vai pela maioria, mesmo que a gente seja voto vencido. Como eu falei para vocês, eu fui voto vencido N vezes no ano passado. Quantas coisas eu falei e não pude fazer como eu quis. Se eu atribuir um trabalho que não faz parte da descrição de sua função, se for atribuído um trabalho sobre a... Gente, nós estamos num país de terceiro mundo, não é? Ninguém me fala qual é o meu limite, né? Numa realidade que nem a de hoje, se eu fizer só a minha parte, eu estou fazendo pouco, né? E eu sou, como a Bíblia diz, um servo inútil, porque eu só fiz aquilo que me pediram para fazer. Na verdade, a gente precisa tentar fazer muito mais, né? Então, sei lá, eu sou vice-diretor, precisa estar carregando cadeira, eu faço isso com o maior gosto, porque é uma necessidade, né? Se de repente precisa estar limpando, sanitizando as carteiras, a gente vai lá e sanitiza também, não é? Tem um pedaço de papel de bala no chão, eu vou lá e cato, né? Talvez não seja a minha função, não sei, mas eu acho que é a função de todo mundo. E eu não sei onde deve terminar a minha função, né? Talvez eu preciso estar me limitando? Acho que não, né? Então, para mim, não importa. Eu adoro lecionar, o que me deixa desapontado em sala de aula é a questão do respeito. Se, de repente, só vou dar um exemplo, um aluno aprendendo Kung Fu, ele querendo mostrar que ele era muito bom, ele estava dando saltos e colocando a planta do pé, né, a marca da planta do pé na parede. Então, ele dava um salto, eu consigo marcar a parede nessa altura, 2 metros. Ele dava um outro salto, era 2,2 metros. Sei lá, só por exemplo. E aquilo, para mim, é uma total falta de respeito, né? E, nossa, fiquei muito bravo. Né? Então, isso me deixa desapontado, né? Nas relações humanas também. Se a gente percebe essa falta de respeito, a gente fica chateado. Às vezes, eu não afloro essa situação, mas eu fico chateado. Gente, eu espero que esteja ajudando a agregar conhecimento aqui para vocês, desde do primeiro minuto da primeira aula. Então, essa ideia. Hoje a gente vai dar o primeiro passo aí para o controle da vida financeira. E é um passo que é pouco comentado e a gente vai estar conversando sobre isso. Como a gente tem a questão do tempo, o que acontece? E eu, Shizu, falo muito, talvez esse roteiro ele não se cumpra hoje, mas a gente vai estar trabalhando isso. Então, como será o semestre, eu comentei na aula passada, né? Então, a gente tem aí trabalhos no Meet dessa forma, a gente vai ter até a primeira semana de novembro várias atividades continuadas, algumas delas 6 ou 7
valendo 10, né? Dessas que valem 10, eu vou escolher 3 ou 4, e aí o que acontece? Essas vão para o sistema. Então, não importa que eu tenha tirado 5, 6, 7, 8, 9, 10. As que vão para o sistema é 6, 7, 8, 9, 10, né? Não, 6, 7, 8, 9, 10. As 4 maiores notas. Mesmo que eu tenha, agora, nesse início, tirado uma nota baixa, não tem problema. Eu espero que cada um de nós esteja aprendendo, e competência não se constrói num estalar de dedos. Competência se constrói no processo. E é isso que a gente está fazendo. Então, espero que eu tenha me apresentado, que vocês tenham conhecido um pouco de mim, né? Por que é uma metodologia ativa? Porque as perguntas foram vocês que fizeram. Não fui eu que escolhi como me apresentar, né? Vocês fizeram as perguntas e eu estou respondendo. Então, vocês são os protagonistas, né? Aqueles que estão lá. Vocês estão no lugar do Bial e eu estou na cadeira sendo entrevistado. Essa é a ideia. Por isso que é uma metodologia ativa. Então, agora a gente dá início para um exercício rápido de matemática básica. É nesse momento aqui que a gente vai trabalhar, vamos trabalhar o básico, né, da gestão financeira. O básico da gestão financeira, no meu ponto de vista, ele começa na compreensão de porcentagem. E, infelizmente, para professores de matemática, o que acontece? Quase todo ano aparece lá nas manchetes dos jornais, alunos saem do ensino básico e não sabem porcentagem. Espero que aqui a gente comece a construir a competência da porcentagem, e eu tenho, como eu sou encafifado com essa situação, eu fiz uma pesquisa e eu descobri 18 caminhos para que a gente possa estar trabalhando porcentagem. Analisei várias obras, vários autores, várias aulas e percebi 18 caminhos para o ensino da porcentagem. E às vezes um professor trabalha um caminho só e ele acha que os alunos precisam se apropriaram do conceito. Na verdade, às vezes eles se apropriaram de uma mecânica da matemática, mas não do conceito da matemática. Então, é isso. Eu virei a página das perguntas. Amanhã ou depois vocês podem continuar perguntando, e aqui a gente vai para a situação. Posso fazer as perguntas? A ideia agora é que a gente tenha de 22 pessoas que estão aqui agora, as pessoas respondendo um pouco sobre essa matemática básica. Tá? O mundo, posso fazer as perguntas? E vocês respondem no chat ou abrem o microfone para falar. Ok? O mundo tem 7 bilhões de indivíduos. Quanto que é 50% de 7 bilhões, gente? 3,5, professor? 3,5? Milhões. Não, bilhões. Bilhões. 3,5, né? 7, 3,5. Isso, 3,5 bilhões. Então, cuidado com que é a unidade aí, gente. Não é? Então, um número solto no ar é um número. Agora, se eu falo 3,5 bilhões, então habitantes, né? O mundo, no contexto, nós somos bilhões de indivíduos. Então, 7 bilhões de indivíduos, 50%, 3 bilhões e meio de habitantes. Tudo bem? Então, essa é a ideia. Eu fui ansioso e não dei muita palavra para vocês. Eu teve 3 respostas só, eu falei que ia esperar 4. Agora eu vou falar do Brasil. O Brasil tem 200 milhões de indivíduos, arredondando para baixo. Quanto que é 51%? De 200 milhões de indivíduos que o Brasil tem. 4 respostas.
Gabriel Vicente já deu uma resposta. Duas respostas. Três respostas. 4. É isso aí, os 4 acertaram. Né? Gente, ó, cálculo mental. 50% é metade. 200, metade é 100. Claro até aí? Gente, um jeito de calcular 1% é pensando aí no sistema decimal. Né? Se a gente desloca a vírgula para a direita, a gente aumenta o número 10 vezes. Se a gente desloca a vírgula para a esquerda, a gente diminui o número em 10 vezes. Então, deslocando 200 uma vez para a esquerda, vira 20. E 20 é uma décima parte. Então, é 10%. Então, se eu desloco a vírgula mais uma vez, 200 vira 2. E 2 é 1%. Então, se 100% é 100 e 1% é 2, 51% é 102. Tá? Esse é um jeito de fazer o cálculo de porcentagem de forma aritmética. Né? Então, a gente vai vendo pedaços e usando aritmética. Quando eu falo a gente usa aritmética, a gente está usando as 4 operações. A gente soma, subtrai, multiplica e divide. Isso é um dos caminhos para fazer o cálculo percentual. Não estando claro, falem para mim. Tudo bem? Terceira pergunta. Quanto que é? Professora, eu não entendi. Então, 100%, Camila, é 200 milhões. 100% é 200 milhões. Ok? Aí metade é 50%. Então, 200, metade de 200 é 100. E a pergunta foi, quanto que é 51%? O nosso sistema decimal, se no 200 eu coloco um zero a mais, ele vira 2.000. Então, 2.000 é 10 vezes maior que 200. Agora, se eu faço ao contrário, trago a vírgula para o outro lado, o 200, eu trago a vírgula e elimino um zero, ele vira 20, certo? Aí, como a cada casa é 10 vezes maior ou 10 vezes menor, então 200, eu eliminei um zero, virou 20, 20 é 10%. E em 200, se eu faço a movimentação da vírgula em duas casas, então 200 vira 2. Então, uma vez para a esquerda é 10 vezes menor. Outra vez para a esquerda é 10 vezes menor. Então, 10 vezes 10, o 200 diminuiu em 100 vezes. Dividir por 100. Então, 200 dividido por 100 dá 2. E o que acontece? Esse 2, ele é 1%. Se 50% é 100 e 1% é 2, 51% é 102. Camila? Melhorou? Melhorou, professor. Tá. Gente, ó, como eu gosto de dar aula, esse é o melhor jeito que eu gosto de dar aula, mas como eu sei que a força da palavra, ela não está muito bem trabalhada, então a gente precisa usar a força da imagem. Eu vou estar mostrando imagem aqui também para vocês, mas por enquanto eu estou querendo forçar a questão do mental com vocês, tá bom? E uma última pergunta para esse cálculo mental. 2.000, gente. 2.000, uma TV de R$2.000, né? Quanto que é 16% de R$2.000? 4 respostas.
Gabriel Vicente, uma. O Elton, uma. Legal, 4 respostas. Gente, ó, eu não sei se está certo. Vamos lá. 16%. 2.000. Então, em 16%, eu tenho 10 mais 5 mais 1. 16%. Então, se a gente pensar em 10%, então é deslocar a vírgula uma vez para a esquerda. 2.000 cortou um zero, virou 200. 200 é quanto? 200 é 10%. Desloquei a vírgula uma vez, 2.000 vira 200. Então, encontramos 10%. Para encontrar 5%, metade de 200 é 100. Então, 15% é 100 mais 200. Né? 5% é 100, 10% é 200. Então, 15% é 300. E aí, de 2.000, eu desloco a vírgula 2 casas, a gente encontra o quê? 1%, que dá os 20. Então, 200 mais 100 mais 20, 320. Então, a gente tem os 16%. Então, o que eu forcei com vocês aí? O cálculo mental, né? A força da palavra e a questão do cálculo aritmético. Tá claro aí? Ficou... As 4 pessoas que responderam certo. R$320 é 16% de 2.000. Então, vamos lá. Vou virar a página. Ó, as perguntas. A pergunta 00. 4 respostas aí também. Uma pergunta que vou fazer agora e repetir em todo final de aula. Não me deixem esquecer. Como foi a aula para vocês? Tudo bem? Como que está a aula até agora para vocês? Para mim está indo muito bem, Pro. Tem bastante raciocínio que a gente julga simples, mas se não observar, a gente acaba não entendendo. Por isso que para mim está sendo gratificante a aula. Que bom. Legal, Ianca, obrigado. Então, acho que a gente já teve 4 respostas, né? Vamos lá. 4 respostas de novo. Para que serve porcentagem? Calcular juros é uma das finalidades, mas não é a macro. E mais, gente? Calcular grandezas, calcular uma parte de um número, taxa de proporção, 4 respostas. Gente, ó, eu vou virar a página aqui e eu volto. Quais inferências podemos fazer de uma frase nesta semana? 50 milhões imunizados, quase 24% da população. Isso foi manchete. Não é? Aqui não fala de juros. 24% da população não está falando de juros. Né? Agora, para algumas pessoas, o que acontece? Falar de 50 milhões de imunizados, a pessoa, puxa, quanta gente, né? Que legal. Mas aí a pessoa olha a relação percentual, 24%. Né? Não dá nem 25% da população brasileira. E para que serve porcentagem? Né? Então, é para facilitar comparações aí. Basicamente é isso. Seja de qual grandeza for. A Beatriz colocou o nome dela no chat, que para quem chegou depois e não colocar o nome no chat é como eu faço a minha chamada, tudo bem? Quem não colocou o nome no chat, coloquem, por favor. Então, voltando à página aqui. Para que serve porcentagem? É para facilitar comparações de grandezas. A gente tem uma ideia melhor, né? Se essa grandeza é pequena ou grande. Às vezes a gente acha 50 milhões de indivíduos é muita gente. Mas, se a gente pensar que é só 24%,
né? Então, o que está acontecendo? A gente vacinou muito pouco. Por exemplo, uma pessoa pode falar assim, eu não sei o número, mas o Uruguai tem 7 milhões de vacinados, por exemplo, né? E, poxa, e o Brasil já vacinou 50 milhões. Mas lá, de repente, 7 milhões, ele é 70% da população. Então, a velocidade de vacinar está sendo muito maior, né? E aqui a velocidade de vacinar, em proporção à nossa população, está sendo pequena, por exemplo. Então, facilita aí essas comparações de grandezas. 2, a gente já respondeu, 50% de 7 bilhões. Vou colocar aqui para vocês. Então, 50%. Então, nesse momento é que eu falo para vocês que eu gosto do Word, porque eu posso estar escrevendo e vocês podem estar vendo. Ele é igual a 50 dividido por 100, como já colocaram aí no chat. E 50 dividido por 100 é o 0,5. Esse 0,5, gente, é o número índice da porcentagem. Às vezes, alguns relatórios financeiros, a gente olha esse número índice 0,5 e não compreende. Mas, na verdade, o que a pessoa está fazendo? Cálculo de metade, ou cálculo de 50%. Tem a Sesgran Rio, ela faz relatórios todos usando números índices. E isso dificulta a linguagem, a leitura para algumas pessoas, né? E uma situação aqui é que a gente pode pegar o número índice, né, uma das formas de uma outra forma é pegar o número índice e multiplicar por 7. E aí a resposta vai ser aquela que vocês já colocaram, 3,5 ou o 3,50. Aqui nos 51%, a gente tem lá, nessa mesma lógica, se eu pegar metade de 200, isso daqui é igual a 100, que é igual a 50%. Agora, se a gente pegar esses 200 e 200, a gente pode fazer uma inferência que é 0,00. Se a gente desloca a vírgula uma casa, né, vai ficar 20,000. Sempre para a esquerda ou para a direita tem infinitos zeros. Eu desloquei a casa uma vez para a esquerda, o 200 ele diminuiu 10 vezes. Uma coisa que é uma décima parte é 10%. Tudo bem? Então a gente sabe que isso é 10%. Agora, se eu pegar esse 200,00 e deslocar a vírgula duas casas, vai dar 2,000, que ele implica aqui que é 1%. Deslocar a vírgula a casa duas vezes é dividir por 100. Quando a gente divide por 100, a gente está descobrindo 1%. Essa é a ideia. Então, por isso que a gente pode falar, né, que metade é 100, mais 1%, que é 2, que é o 102 da resposta, quanto que é 51% de 200 milhões. Aqui, quanto é? Nesse caso, é 2.500. Fazendo o cálculo aí, 250,000, ele implica em quanto? 10%. Desloquei a vírgula uma vez para a esquerda, o número diminuiu 10 vezes. Diminuiu 10 vezes, ele é 10%. Aí, se a gente pegar metade disso, 125, a gente vai ter o quê? A equivalência para 5%. Então, fazendo o cálculo mental e trabalho aritmético. O trabalho aritmético é somar, subtrair, multiplicar e dividir. Então,
Se a gente tem 250, 10% e 125, 5%, 375 é 15%. Aí, se a gente pegar e deslocar a vírgula duas casas, a gente vai ter o 25,0000. Isso daqui equivale a 1%. Então, se a gente somar lá 125 mais 25, 150. 150 mais 250, a gente vai ter o quê? 300, 400. 400 implica em 16%. Tá claro o raciocínio aí, gente? Então, 10%, 250. Deslocar a vírgula uma vez, né? Depois, metade disso é 5%. Metade de 250 é 125. E 1% é deslocar a vírgula duas vezes. Aí somou os 3, 10 mais 5 é 15%, mais 1, 16%. Isso na porcentagem. E na parte de valores, somou 250 mais 125, 375, mais 25, 400, que são os 16%. Né? Então, para alguns de vocês, talvez dê dor de cabeça. Mas, gente, ó, um dos sinais de usar a cabeça é dor de cabeça. E ela está viva. E depois, à medida que a gente vai utilizando, a gente vai perceber que isso vai acontecendo na prática. E depois, para a nossa vida financeira, é muito básico. Aí é que vai entrar a questão de, na realidade, quanto que eu estou perdendo, né? Se eu comparações de grandezas aí, se eu pensar no número percentual, poxa, eu estou perdendo 10%, é muito ou é pouco, né? Então, a gente precisa ter aí essa forma, né, de fazer comparações. Gente, ó, quando a gente faz inferência, a gente faz uma leitura daquilo que não está escrito. Então, uma competência que precisa ser trabalhada também por todos nós é a questão da inferência. Então, uma manchete de jornal, ela não é só a objetividade das palavras que lá estão. Aquilo que lá está escrito pode também traduzir algo que não está escrito. Por exemplo, o Brasil tem 5% de pessoas desempregadas. Isso está na manchete. Uma coisa que pode ser inferido, então o Brasil tem 95% de pessoas trabalhando. Na porcentagem, na matemática, essa complementaridade, ela ajuda na inferência. Está escrito 5% de pessoas desempregadas, e a gente pode inferir, não está escrito, 95% de pessoas trabalhando. 15% de brasileiros desempregados significa que tem 85% dos brasileiros trabalhando, por exemplo. Para a gente, ampliar aí o olhar, ampliar o raciocínio, ampliar o olhar para a realidade. Pergunta, gente. Vou virar a página. Gente, ó, o primeiro passo. A gente vai retomar. O que eu quero deixar? Deu o nosso horário, ou deu o meu horário, né? Mas é assim, o primeiro passo para a gestão financeira é o capital de reserva. Não é? Então, eu estou fazendo um planejamento financeiro, o primeiro pedaço que eu vou preservar é o capital de reserva. Vocês vão encontrar vários autores falando sobre o capital de reserva. O Mauro Halford, ele fala no capital de reserva de 6 meses. Tem outros autores que falam 1 ano, outros autores que falam 5 anos. E a pandemia tem mostrado para nós que a gente deveria ter uma reserva de 2 anos. E dependendo do segmento que cada um de nós trabalha aí, por exemplo, na agricultura, talvez a gente tenha que ter um capital de reserva de 7 anos.
Então, é um dinheiro que a gente deve separar sempre para emergência. Porque as emergências acontecem na nossa vida. E vou dar exemplos aí. Uma pessoa, ela é promovida. Ela tem um aumento de salário. Primeira coisa que o brasileiro faz? Ele aumenta a despesa. A gente não pode fazer isso. A gente precisa o quê? Aumentar a nossa reserva. Quantos por cento deveria ser guardado para essa reserva? Então, depende de cada realidade. Né? Depende de cada realidade. O Mauro Ralph, ele dá uma conta. Se eu tenho 20 anos de idade, ele sugere que seja feita uma reserva de R$200. Para quê? Para que em 35 anos, essa pessoa tenha R$1 milhão reservado, né, para ter uma aposentadoria de 5 mil reais por mês, só usando aí o rendimento desse R$1 milhão depositado. Cada um de nós aqui, no seu projeto de vida, deve estar fazendo aí o seu cálculo. Né? Então, se eu tenho 40 anos e vou trabalhar mais 25, qual é a meta que eu vou estabelecer para, aos 65 anos de idade, eu ter um capital de reserva, e esse capital de reserva, ele complemente o meu valor de aposentadoria. Ainda mais com a nova lei da aposentadoria, o que acontece? A aposentadoria vai ser pequenininha e o nosso padrão de vida vai cair bastante. Se eu quiser usar a nossa realidade agora como parâmetro, então eu quero manter o meu padrão de vida agora, e ao me aposentar, a minha aposentadoria vai despencar, então que reserva que eu preciso ter para fazer essa complementação? Tem gente que faz aí pela previdência privada e pensa assim, a previdência privada nessa situação vai te ajudar. Vocês podem não contratar, mas vocês podem buscar uma pessoa de previdência privada e um gerente de banco, por exemplo, e pedir para ele fazer esse cálculo para vocês, se alguém quiser essa resposta logo. E ao longo desse curso a gente vai trabalhando essa situação. Então, para cada realidade, se eu tenho 20 anos, a resposta do Mauro Halford guarda 200 por mês, para que ao final de 35 anos se tenha lá R$1 milhão na poupança, que é o pior dos investimentos. Colocou o dinheiro na poupança, vai ter R$1 milhão, vai render R$5 mil, se R$5 mil mantém o meu padrão agora, então isso é uma boa meta que cada um de nós aí deve estar estabelecendo. Então, gente, a gente vai retomar esse passo a partir da aula que vem, né? E acho que é isso. E a última pergunta, a gente não explorou muito bem o capital de reserva, mas é assim, recebi um dinheiro a mais, não aumenta a despesa. Constituam reserva. Se eu quero fazer uma boa gestão financeira para minha vida, eu preciso ter uma reserva. Será que é para 6 meses? Né? Se alguma emergência acontecer, eu tenho um dinheirinho aí que é 6 salários. Ou será que é para 1 ano? Então, eu tenho uma reserva que, se alguma coisa acontecer, vai me garantir aí 1 ano de salário. Né? Tem gente que pensa no fundo de garantia. Um fundo de garantia de 10 anos de trabalho, ele é 10 meses de reserva. Uma pessoa que tem 35 anos, ela se aposentou, ela tem o quê? 35 anos de fundo de garantia, ela tem o quê? 3 anos de reserva. E depois? Né? Gente, precisa ser pensado a longo prazo. Né? Tem gente que fala assim, eu não sei o que eu vou comer amanhã, eu não sei se eu vou estar vivo amanhã. Gente, a gente precisa pensar que existe amanhã. Né? E aí,
e que seja dentro do padrão de vida do brasileiro, né? 75 anos de idade é o que o brasileiro, em média, está vivendo. Então, se eu tenho 40 anos, eu tenho mais 35 anos de vida pela frente. Então, cada um de nós aí precisa estar fazendo o cálculo de que reserva quer, né? Quais os desafios vai estar colocando. Mas essa reserva precisa ser garantida. Algumas pessoas fazem uma reserva, ó, esse dinheiro daqui é para poder pagar a faculdade do meu filho. É uma forma de fazer a reserva. Então, pelo menos o meu filho está garantido. É uma forma de pensar. Mas pensa também para essa fase depois do trabalho, de cada um de vocês. Gente, para terminar, então, desculpem aí estar terminando um pouquinho, assim, atropelado hoje, mas a pergunta que eu preciso estar repetindo a todo final de aula, dentro de metodologias ativas, é avaliação da aula de hoje. O que vocês querem acrescentar ou querem falar, por favor? Passa a palavra aí, gente. Muito boa aula, obrigado, Cleide. Sem dúvidas, que bom. Tudo certo. Legal, Ianca. Legal, legal. Então é isso, gente. Muito obrigado. Se tiver qualquer coisa para estar colocando, por favor, fiquem à vontade. Não tem problema nenhum. A ideia é tentar melhorar sempre. Como eu disse, talvez eu não consiga melhorar de uma aula para outra, mas a gente consegue tornar essa aula melhor. A gente vai tentando, tudo bem? Então, é isso. Interrompendo a gravação.